Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a cinemática vetorial. Vamos entender o que vem a ser vetores e fazer algumas operações envolvendo vetores. Aqui na descrição do vídeo eu sempre deixo um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos. Esse canal é destinado ao estudo e o aperfeiçoamento nas disciplinas de física e matemática. Bom pessoal, hoje nós vamos falar da cinemática vetorial. Vamos começar distinguindo a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Algumas grandezas ficam totalmente determinadas por um valor numérico e uma unidade. Tais grandezas são chamadas de escalares. A gente pode citar como exemplo o tempo, é um bom exemplo, a massa é outro, a temperatura, por exemplo, também é outra, né? Tá aqui a temperatura. Entretanto, há outras grandezas que, além do valor numérico e da unidade, necessitam também de uma informação geométrica que nos dê a orientação espacial dessa grandeza. Essas grandezas são as grandezas vetoriais. Eu posso citar aqui como exemplo a aceleração, posso citar também a força. É importante saber para qual direção, para qual sentido a força está sendo aplicada, para qual sentido e para qual direção, por exemplo, está acontecendo a aceleração. Já que a gente está falando de direção e sentido, vamos ver a diferença de uma coisa para outra, né? Dizemos que dois vetores têm a mesma direção quando eles são paralelos, ou estão sobre o mesmo segmento. Já o sentido depende de para onde o vetor está apontando. Então, se eu tenho dois vetores paralelos, eu digo que eles têm a mesma direção. Se dois vetores estão sobre o mesmo segmento, também posso dizer que eles têm a mesma direção, ok? Agora, o sentido depende de para onde o vetor está apontando. Esses vetores aqui têm o mesmo sentido, ok? Agora, esse vetor está no sentido contrário desses outros dois, porque ele aponta para o outro lado. Então, o que vem a ser um vetor? Consideremos um segmento orientado a B não nulo. Consideremos em seguida o conjunto de todos os segmentos orientados que tenham o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido de AB. Esse conjunto é um vetor. Para representar esse vetor, tomamos um segmento orientado qualquer do conjunto ou usamos uma flecha sobre a letra que o representa. Aqui, a representação de um vetor. Eu também no slide anterior fiz a representação de um vetor força, né? Fiz lá, ó, a flecha, a setinha em cima da letra. E também posso representar um vetor através desse segmento orientado a B. Igualdade de vetores. Dois vetores não nulos são iguais se somente se tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Pessoal, isso é de extrema importância. Se isso não ocorrer, os vetores serão diferentes. Então, para que dois vetores sejam iguais, eles precisam ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido simultaneamente. Ambas as condições devem ocorrer. Vocês vão ver a importância disso mais adiante, quando a gente entrar propriamente dito na cinemática vetorial. Para indicar que um vetor A é igual ao vetor B, a gente escreve na forma de igualdade mesmo, tudo bem? Adição de vetores. Consideremos dois vetores não nulos quaisquer. Ligando a origem do primeiro com a extremidade do segundo, obtemos o vetor S, que é chamado de soma ou resultante. Bom, ele está dizendo aqui, ó, que se a gente ligar a origem de um com a extremidade do outro, foi o que eu fiz aqui, ó, a gente obtém o vetor soma, que é o vetor S, ok? Quando eu representar as letras sem o símbolo dos módulos, eu estou falando da soma vetorial. Quando eu representar com o módulo, eu estou falando dos valores numéricos que representam cada um desses vetores, tudo bem? Bom, aqui, ó, como eu disse, liguei a extremidade de um à origem do outro. Os vetores A e B, obtive o vetor S, que é a soma vetorial de A com B. Por que é que está escrito isso aqui? Ó? Por que o módulo do vetor soma é menor do que a soma dos outros dois? Vamos considerar que esse triângulo aqui, ó, seja um triângulo retângulo exatamente aqui, ó, só hipoteticamente para eu poder mostrar o que eu quero aqui. Tudo bem? Bom,
Se esse triângulo é retângulo aqui, vamos agora considerar que esse lado aqui do triângulo mede 5, esse aqui mede 3 e esse mede 4. Isso é um triângulo pitagórico, cujas medidas dos lados a gente conhece, tudo bem? Bom, vocês estão percebendo aqui ó, que 5 é menor do que a soma dos outros dois lados, pois 3 mais 4 dá 7, né? Então 5 é menor que 7. Observe que em módulo essa igualdade aqui ó, não acontece, ela não existe. Mas na soma de vetores é exatamente isso que ocorre. Adição de vetores de mesma direção e mesmo sentido. Bom, para que dois vetores tenham a mesma direção e o mesmo sentido, o que tem que ocorrer? Primeiro, eles têm que ser paralelos ou pertencer ao mesmo segmento para ter a mesma direção e apontar para o mesmo lado, né, para ter o mesmo sentido. É o caso desses vetores A e B. Estão apontando para o mesmo lado e são paralelos um ao outro. Então tem a mesma direção e o mesmo sentido. Olha o que acontece nesse caso. A soma vetorial, que é igual ao vetor A mais o vetor B, acaba sendo, nesse caso, igual à soma dos módulos dos vetores. Isso por quê? Vamos dar uma olhada aqui graficamente que a gente vai entender. Ó. Como eu fiz no slide anterior, eu preciso colocar a origem de um na extremidade do outro. E foi isso que eu fiz aqui. Ó. Unir o vetor A ao vetor B. Tá aqui unidos aqui por esse ponto. Tudo bem? Bom, observe o seguinte, ó, que quando eu somei o vetor A com o vetor B, eu obtive o vetor S com a mesma dimensão da soma dos outros dois vetores. É por isso que, nesse caso, a soma vetorial é igual à soma dos módulos dos vetores. Tudo bem? Vamos lá. Adição de vetores de mesma direção em sentidos opostos. Agora observe que, apesar de ter a mesma direção, porque são paralelos, os sentidos são opostos, porque cada vetor aponta para um lado diferente. Mas, de igual modo, eu preciso colocar a origem de um sobre a extremidade do outro. E foi isso que eu fiz. Ó. Peguei o vetor B e botei aqui sobre o vetor A. E o que aconteceu? Bom, se eu pegar esse pedaço aqui, ó, que é B, e colocar em cima de A, e subtrair B de A, sobra exatamente esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço que é azul, tá certo? É o que vai sobrar. Então, em módulo, o que vai ocorrer? Eu vou ter o módulo do vetor soma igual à diferença dos módulos do vetor A com o vetor B, ok? De qualquer modo, a soma vetorial continua sendo a soma do vetor A com o vetor B, ok? Mas em módulo eu tenho uma subtração. O que acontece é uma subtração. Subtração de vetores. Consideremos dois vetores x e y. A diferença entre eles é um vetor D, vetor diferença, representado por D igual a x menos y. Então, vetorialmente, eu encontro a subtração de vetores fazendo o vetor menos o outro, ok? Assim como a soma, né? Na soma vetorial, eu sempre faço a soma somando um vetor com o outro. Nós vimos isso nos slides anteriores, tudo bem? Apesar da soma dos módulos se comportar de modo distinto em algumas vezes. Pois bem, na figura central foi feita uma subtração. Nessa figura aqui, ó, foi feita a subtração D igual a x menos y, tudo bem? Contudo, é fácil observar que D poderia ser obtido ligando as extremidades x e y, no sentido de B para A. Pessoal, quando eu vou subtrair um vetor, aqui nós temos ó, o vetor x e o vetor y, tudo bem? Bom, se eu for fazer x menos y, eu preciso pegar o y e apontar ele para o outro lado. Fazer a subtração é isso. É apontar o vetor para o outro sentido, para o sentido oposto. Tudo bem? Foi o que foi feito aqui, ó. Y ficou apontado para o outro sentido, para o sentido oposto. E aí, ó, observe que aqui ó, é um paralelogramo e a resultante aparece aqui, ó. Tá certo? Mas se vocês observarem, essa dimensão aqui de D, ó, é exatamente essa dimensão aqui, ó. Tá certo ou não? É a mesma, ó. Que vai aqui de B até A, ó. É a mesma dimensão. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Aqui o valor de D, ó. Então, se daqui a aqui o vetor tem o mesmo tamanho que daqui a aqui, eu poderia simplesmente ter feito um vetor orientado de B para A. A adição e a subtração de vetores foram definidas de tal forma que podemos trabalhar com equações vetoriais, assim como trabalhamos com equações algébricas. Em outras palavras, se D é igual a x menos y, eu posso dizer que D mais y é igual a x. Em outras palavras, posso pegar o y aqui que é negativo e passar para lá como positivo, trocando o sinal desse vetor
Tudo bem? Exatamente pelo fato de eu poder trabalhar da mesma forma como eu trabalho com equações algébricas. Multiplicação de um vetor por um número. Multiplicar um vetor por um número k significa obter o produto de k pelo vetor. Sendo k um número real não nulo, o produto de 1 sobre k vezes o vetor pode ser indicado pelo vetor dividido por k. Em outras palavras, se eu quiser dividir um vetor, basta eu multiplicar por 1 sobre k. Dividir o vetor a por um valor k é multiplicá-lo por 1 vezes k. Nós vamos ver isso aqui embaixo. Ó. Aqui eu tenho um vetor a com essas dimensões aqui, ó, tá certo? Vai daqui até aqui, ó. Quanto vale o módulo do vetor a? A mesmo. Tudo bem? Se eu quiser multiplicar o vetor a por 3, como é que eu faço? Bom, eu preciso pegar 3 pedacinhos do mesmo tamanho do vetor a e ligar a origem de um à extremidade do outro, ok? Logo eu vou ter 3a. Em módulo, como é que fica? 3 vezes o módulo de a. E se eu quiser multiplicar o vetor a por menos 4? Bom, multiplicar por menos 4 significa apontar o vetor para o sentido oposto. Então, observe que esse vetor está todo apontado para lá, para o lado esquerdo. Bom, de igual modo, eu vou precisar pegar o vetor a e colocá-lo aqui, ó, a origem ligada à extremidade dos 4 vetores de dimensões a e ligá-los, ok? Eu terei 4 pedacinhos que valem a. 4 vetores iguais ao vetor a. E qual é o valor do módulo desse vetor? Bom, o módulo desse vetor fica multiplicado por menos 4. Tudo bem? Como eu disse aqui em cima, e para dividir, professor, um vetor? Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz. Ó. Aqui o vetor a, tá vendo? O mesmo vetor a aqui do início, ó, o módulo dele vale a, as dimensões dele é a, ok? Ele inteiro. Se eu quiser dividir ele ao meio, eu preciso dividir aqui, ó, o vetor ao meio, tá certo? Como é que fica? 2 pedacinhos de a sobre 2, tá certo? Ou seja, estou dividindo o vetor ao meio. É o que está aqui, ó. E como é que fica o módulo dele? Meio vezes o módulo do vetor. É isso aqui, né? Multiplicar 1 sobre k pelo vetor é igual ao vetor sobre k. Aqui eu tenho o vetor sobre 2. Bom, pessoal, existem casos em que os vetores estão ligados pela origem, mas eles não têm nem a mesma direção e nem o mesmo sentido. É esse caso aqui que nós vamos ver. Como é que a gente faz para calcular a resultante, o vetor soma, em uma situação dessas, né? A gente usa a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? Vamos lá, ó. Observe aqui, ó, esse ângulo θ, tá vendo aqui? Esse é o ângulo θ, ó. Qual é o lado oposto ao ângulo θ? É o lado S, é o vetor S, tá certo? Bom, então o que diz a lei dos cossenos? Esse lado oposto a esse ângulo ao quadrado, tá aqui, ó, é igual à soma dos quadrados dos dois outros lados, que nesse caso são os vetores A e o vetor B, porque aqui em cima também é B, tá certo? Menos 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo, vezes o cosseno desse ângulo θ. Tudo bem? Bom, mas a gente percebe aqui que θ somado com alfa é esse ângulo inteiro aqui, ó, dá 180, tá certo? Então, θ mais alfa dá 180 graus. Por que, professor, que alfa mais θ dá 180? Vamos dar uma olhada aqui por quê, ó. Aqui eu tenho um paralelogramo, tá vendo aqui, ó? Formado por 2 triângulos, o azul e o que está em branco. A soma dos ângulos internos de um paralelogramo tem que ser 360 graus. Tudo bem? Bom, eu tenho 180 graus para o lado esquerdo e 180 para o lado direito, somados 360 graus. Então, quanto vale esse ângulo mais esse? Exatamente 180 graus, porque os dois do lado de cá também têm que valer 180 graus, ok? Então, por isso que a soma de θ com alfa dá 180 graus, tranquilo? Bom, se eu sei que isso é verdade, e é verdade, como eu demonstrei aqui, eu posso com certeza afirmar que o cosseno do ângulo θ é igual a menos o cosseno do ângulo alfa. Tudo bem? Logo, eu posso reescrever a lei dos cossenos da seguinte forma. O vetor S ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois outros vetores
menos duas vezes o primeiro vetor, vezes o segundo, vezes menos o cosseno de alfa. Aqui, ó, porque menos o cosseno de alfa é igual ao cosseno de θ, é o que está escrito aqui. E menos vezes menos é mais. Então eu fico com o quadrado do vetor soma, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de alfa. Tudo bem? Vamos agora aprender a decompor o vetor, né? Às vezes pode ser útil determinarmos dois vetores perpendiculares, A1 e A2, tais que A igual a A1 mais A2. Vetorialmente falando, o vetor A é o resultado da soma do vetor A1 com o vetor A2. Tudo bem? Bom, dizemos que o vetor foi decomposto nas componentes A1 e A2. Então, eu não tenho inicialmente os vetores A1 e A2, só tenho o vetor A, mas eu posso decompor esse vetor em dois vetores perpendiculares, que são chamados aqui de A1 e A2, ok? Bom, vocês podem observar aqui, ó, que com isso eu formei aqui, ó, um triângulo retângulo, tá certo? Não? Cujas medidas dos lados são A1, aqui é A2, né? Que aqui é A2, ó, então aqui também é A2, e A. A é hipotenusa, A1 e A2 são catetos. Para a gente obter o módulo desses vetores, aí eu não posso considerar essa soma vetorial. Como é que eu tenho que fazer? Para obtermos os módulos da componente de A1 e A2, podemos usar as relações trigonométricas nos triângulos retângulos, tudo bem? Vamos lá, vamos dar uma olhada como é que ela é. Aqui eu disse que é A2, né? Que é A2, tudo bem? Bom, se eu estiver olhando aqui do ângulo θ, ó, eu terei o cateto oposto A2 dividido pela hipotenusa A. E o cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno do ângulo θ. O seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, A2, dividido pela hipotenusa, que é A. Logo, A2 é A vezes o seno de θ. E se eu fizer o cateto adjacente, que é A1, dividido pela hipotenusa, eu estou calculando o cosseno. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente a 1 dividido pela hipotenusa, que é A. Ou seja, A1 será A vezes o cosseno de θ. Então, eu acho as componentes que, somadas vetorialmente, vão me dar o vetor A, fazendo exatamente o que eu coloquei aqui, ó. É exatamente esse cálculo que eu fiz aqui. Feito toda essa introdução sobre vetores, vamos falar do vetor deslocamento, começando na cinemática vetorial. Uma partícula que se move com uma trajetória qualquer tem sua posição definida na cinemática escalar por seu espaço S, a gente já estudou isso. Na cinemática vetorial, a posição é dada pelo vetor posição. Está aqui o vetor posição, que vai da origem O até exatamente a posição onde está a partícula. O vetor posição da partícula, no instante t, é um vetor P de origem O, escolhida arbitrariamente, e extremidade no ponto onde se encontra a partícula, conforme eu já disse aqui, é o ponto onde a partícula se encontra. Bem, na cinemática escalar, a gente obtém o deslocamento, ΔS, a gente já viu isso, fazendo o espaço final menos o espaço inicial. A gente também costuma escrever assim, né? S menos S0, o espaço final menos o espaço inicial. Okay? Na cinemática vetorial, a gente define o vetor de deslocamento entre os instantes t1 e t2 fazendo p2 menos p1, ou seja, fazendo a diferença entre os vetores p2 e p1. Quais sejam? Estão aqui, ó. O vetor p1 vai da origem até o local onde a partícula está no tempo t1, e o vetor p2 vai da origem até o local onde a partícula está no instante t2, ok? Então, para a gente encontrar essa trajetória aqui, ó, que é ΔS na cinemática escalar, a gente usa isso aqui. Para a gente calcular o vetor de deslocamento, ou seja, esse segmento orientado aqui que eu chamei de D, aí a gente faz o vetor P2 menos o vetor P1. Okay? A gente percebe aqui claramente que o módulo de ΔS é maior ou igual do que o módulo de D do vetor de deslocamento. Vamos dar uma olhada? Ó? Essa distância que vai daqui até aqui, que eu chamei de ΔS,
é maior do que a distância que vai daqui até aqui, em que eu coloquei o vetor D para poder representar, ok? O máximo que pode ocorrer aqui é que essas medidas sejam iguais, caso ΔS seja também uma trajetória retilínea. Do contrário, ΔS será maior do que D, isso, claro, em módulo, tudo bem? Bom, como eu disse no slide anterior, caso a trajetória seja retilínea, ΔS, o módulo do deslocamento na cinemática escalar, será igual ao módulo do vetor deslocamento. É muito fácil a gente perceber isso, ó. Tá vendo aqui, ó, essa dimensão aqui é a variação ΔS, que é ΔS igual a S2 menos S1. É exatamente o trecho que vai de S1 até S2, tá certo? Agora vamos ver como é que ficaria o vetor deslocamento? Olha só, vamos imaginar aqui, arbitrar uma origem aqui, ó. Esse daqui é o vetor P1, por exemplo, tudo bem? E saindo da mesma origem, tá aqui, ó, o vetor P2, ok? Vetor P2. Bom, o vetor deslocamento vai estar aqui, ó, ligando aqui o vetor P1 ao P2. E qual vai ser a dimensão do vetor deslocamento? Exatamente igual à dimensão de ΔS. Então, em módulo, acabam sendo iguais, têm a mesma dimensão, por quê? Porque a trajetória é retilínea. O que não acontece no exemplo anterior, onde a gente tinha, ó, aqui ΔS, ó, aqui S1 e S2, ou seja, ΔS, e o vetor deslocamento aqui, ó, ou seja, ΔS maior, o módulo, né, de ΔS maior do que o módulo do vetor deslocamento D. Velocidade vetorial média. Bom, a gente sabe que na cinemática escalar a gente encontra a velocidade média dividindo a variação do espaço pela variação do tempo. Aqui na cinemática vetorial a gente encontra a velocidade vetorial média dividindo o vetor deslocamento pela variação de tempo. Como a variação do tempo é sempre positiva, claro, a gente não tem tempo voltando, né? Tempo não passa para trás, ou seja, ΔT é sempre maior que zero, o vetor da velocidade vetorial média deve ter a mesma direção e o mesmo sentido de D, do vetor D, desde que, óbvio, D seja diferente de zero, né? Porque se o vetor for zero, ele não terá dimensão. Então, se ele for diferente de zero, o vetor velocidade média terá a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento, ok? É o que está dizendo aqui, ó. Aqui nós temos o deslocamento, né, representado pelo vetor D, tá aqui, e aqui o vetor velocidade média na mesma direção, porque são paralelos, e no mesmo sentido, porque apontam para o mesmo lado. Ainda sobre a velocidade vetorial média, nós vimos lá atrás que o módulo de ΔS é sempre maior ou igual do que o módulo do vetor deslocamento. Nós vimos até o porquê, né? Imagina aqui, ó, que eu tenho um deslocamento nessa trajetória, saindo de S1 e indo até S2. Aqui é o ΔS, né? Exatamente sobre essa trajetória. O vetor deslocamento vai estar aqui, ó. Ou seja, essa distância é sempre menor do que essa, ou no máximo igual, quando as trajetórias forem retilíneas, tá certo? Nós vimos isso no slide anterior. Então, em decorrência disso, nós teremos que o módulo de ΔS sobre a variação do tempo também será maior ou igual que o módulo do vetor deslocamento sobre a variação do tempo, ok? E em decorrência disso, vemos que a velocidade média escalar, o módulo da velocidade média escalar, é sempre maior ou igual que o módulo da velocidade vetorial média, tudo bem? Tudo isso em decorrência disso aqui. O módulo da velocidade escalar média é maior ou igual ao módulo da velocidade vetorial média no mesmo intervalo de tempo. Velocidade vetorial instantânea. Na cinemática escalar, a gente sabe que a velocidade instantânea é o limite de ΔS sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero, e isso é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Na cinemática vetorial, de igual forma, a velocidade instantânea v é igual ao limite do vetor deslocamento dividido pela variação do tempo, com o tempo também tendendo a zero.
Ou seja, a gente também calcula a velocidade vetorial instantânea da mesma forma como calculamos a velocidade vetorial média. Mas aqui a gente tem uma diferença interessante. Ó. Como ΔT tende a zero, o módulo de deslocamento ΔS tende a ser igual ao vetor d. Assim, o módulo da velocidade escalar será igual ao módulo da velocidade vetorial. Vamos ver aqui graficamente o que ele está dizendo. Ó. É claro que para percorrer ΔS, eu vou andar mais do que percorrer as dimensões do vetor d. Isso aqui está claro para todo mundo visualmente falando, graficamente falando. Pois bem, se eu tenho que andar duas distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo, é claro que eu terei uma velocidade maior aqui no trecho ΔS do que sobre o vetor d, uma vez que ΔS tem dimensões maiores do que a dimensão do vetor d. Ok, até aí a gente percebe claramente. Agora, olha só o que vai acontecendo se eu for tendendo a zero, tendendo o tempo a zero. Esse vetor d vai diminuir juntamente com ΔS, depois os dois vão diminuir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Olha, estou tendendo a zero, porque zero é aqui, né? Quando eu comecei a medir o tempo do deslocamento da partícula. Então, eu estou fazendo com que o tempo vá tendendo a zero. O que vai acontecer quando o tempo estiver muito próximo de zero, muito pertinho de zero? Eu vou ter uma coincidência. Ou seja, ΔS e d estarão praticamente com a mesma dimensão. E é por isso que os módulos das velocidades ficam iguais. Porque para andar distâncias iguais no mesmo intervalo de tempo, eu tenho velocidades iguais. O módulo da velocidade vetorial instantânea é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. Em decorrência do que a gente falou no slide anterior, quando a variação do tempo tende a zero, o módulo do deslocamento tende ao vetor deslocamento, ou seja, isso faz com que o módulo das velocidades sejam iguais. O módulo da velocidade vetorial instantânea é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. Foi isso que nós dissemos no slide anterior. Porém, observe que com a velocidade média acontece de modo diferente. A velocidade escalar média é maior ou igual à velocidade vetorial média, tudo bem? Pelos motivos que eu expliquei nos slides anteriores. Vamos ver a direção da velocidade vetorial instantânea. A velocidade vetorial instantânea tem a mesma direção a da reta tangente à trajetória do ponto considerado. Então vamos imaginar aqui ó, que esse ponto, que essa partícula esteja em movimento circular. A velocidade é tangente a essa trajetória, ok? Está escrito aqui, ó, reta tangente exatamente no ponto onde a partícula está. Tudo bem? O sentido é o mesmo do movimento. Então, se o movimento é para o sentido horário, a velocidade ficará também apontada para esse sentido. E o módulo é igual ao módulo da velocidade escalar instantânea. Nós acabamos de ver que o módulo da velocidade instantânea escalar instantânea é igual ao módulo da velocidade vetorial instantânea. Tudo bem? Uma observação importante, quando se fala em velocidade vetorial, sem especificar qual delas, a gente está falando da velocidade instantânea e não da velocidade média. Quando se fala em velocidade, sem qualquer outra informação, a gente está falando da velocidade vetorial e não da escalar, tudo bem? Alguns casos particulares que a gente precisa explorar sobre a velocidade vetorial instantânea. Antes de começarmos, é importante demais lembrarmos que dois vetores são iguais se e somente se tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu disse isso lá no início do nosso estudo, quando estávamos ainda falando de vetores, mas é de suma importância ter isso em mente. Vamos ver como é que a velocidade instantânea se comporta no movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, a velocidade vetorial instantânea terá a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido da trajetória. Exatamente por isso, eu posso dizer que nós temos uma igualdade de vetores. Ou seja, a velocidade durante toda a trajetória, a velocidade vetorial será constante, ok? E em módulo, nós também teremos os mesmos valores, uma vez que a velocidade é constante, ou seja, valores iguais. Se a velocidade é constante, exatamente porque o movimento é uniforme, é uma das características, né, do movimento uniforme, velocidade constante, se ela é constante, ela tem o mesmo valor em módulo. Movimento circular uniforme. Mais uma vez, como o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então, em módulos,
nós teremos velocidades iguais. Mas apesar disso, o movimento é circular e por ser circular, em momentos distintos, a velocidade terá direção distinta. Lembrem-se que dois vetores têm a mesma direção quando eles são paralelos ou estão sobre o mesmo segmento. Nós estamos vendo aqui que o vetor 1 não é paralelo ao vetor 2 e também não são coincidentes, não estão sobre o mesmo segmento. Portanto, basta que ou o módulo, ou a direção, ou o sentido seja diferente para que a gente tenha vetores diferentes. Então, o vetor V1 é diferente do vetor V2, apesar do módulo desses vetores ser o mesmo. Movimento retilíneo uniformemente acelerado. Bom, então a velocidade que eu tinha aqui no início, ó, tá vendo aqui a dimensão do vetor? Ela aumentou com o passar do tempo, porque o movimento é acelerado e a aceleração é exatamente a grandeza que faz com que a velocidade aumente. Então, o vetor aumentou de tamanho. Então, em módulo, olha a dimensão desse e olha a dimensão desse, são diferentes. Então, em módulo são diferentes. E como em módulo esses vetores são diferentes vetorialmente falando. Por quê? Lembrar mais uma vez que dois vetores só são iguais se tiverem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Como o módulo aqui é diferente, eu já posso afirmar que se trata de uma diferença de vetores e não de uma igualdade. Movimento retilíneo uniformemente retardado. Bom, agora é o seguinte, ó, como o movimento é retardado, o que acontece com a velocidade? O móvel está freando, né? Então a velocidade diminui. Observe que esse vetor é maior que esse, então em módulo os vetores ficam diferentes. E isso é o suficiente para eu dizer que os vetores V1 e V2 são diferentes. Afinal, mais uma vez, para que vetores sejam iguais, eles têm que ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Movimento circular uniformemente acelerado. Aqui, ó, variam tanto o módulo quanto a direção da velocidade. Observe que como ele é circular, a direção vai variar, porque esses vetores não serão paralelos nem tampouco coincidentes. E também seus módulos irão variar. Por quê? Porque como ele é acelerado, a velocidade aumenta de um instante para o outro. Observe as dimensões dos vetores representados aqui na figura. Então, nesse caso, nós temos módulos diferentes e vetores também diferentes. Aceleração vetorial média. Depois de termos falado da velocidade vetorial média, vamos agora falar da aceleração. Está aqui a representação dela, né? A aceleração vetorial média entre os instantes T1 e T2 é definida pela variação da velocidade vetorial dividido pela variação de tempo, ou seja, é o vetor 2 menos o vetor 1 dividido por T2 menos T1. Aceleração vetorial instantânea. Bom, na cinemática escalar, eu vou chamar aqui a aceleração escalar de alfa, só para diferenciar da aceleração vetorial, que eu vou chamar de A. A aceleração escalar é igual ao limite da variação da velocidade dividido pela variação do tempo, com o tempo tendendo a zero. Em outras palavras, é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Na cinemática vetorial, eu terei de igual modo a aceleração vetorial igual ao limite da variação da velocidade vetorial dividido pela variação do tempo, com o tempo tendendo a zero. Em outras palavras, a variação da velocidade vetorial dividido pela variação do tempo. Caso a aceleração seja nula, ou seja, a igual a zero, teremos a velocidade vetorial constante. Então, se a aceleração vetorial for igual a zero, a gente tem velocidade vetorial constante. É óbvio, né? A aceleração é a grandeza que faz com que a velocidade aumente ou diminua. Se ela é zero, a velocidade se mantém constante. E o que isso significa? Significa que a partícula ou está em movimento uniforme, mantendo uma velocidade constante diferente de zero, ou ela está em repouso. Caso a gente tenha a aceleração vetorial diferente de zero, com certeza o móvel estará em movimento. E se ele está em movimento, a gente tem dois tipos de trajetórias possíveis, a trajetória retilínea ou a trajetória curva. Vamos ver ambas nos slides que estão por vir. Bom, então vamos ver aqui o que acontece com a aceleração vetorial instantânea na trajetória retilínea, tudo bem?
Bom, nesse caso, o vetor da aceleração tem a mesma direção da trajetória e módulo igual ao módulo da aceleração escalar instantânea. Ou seja, em módulo, a aceleração vetorial será igual à aceleração escalar, ok? Bom, se o movimento for acelerado, a aceleração vetorial terá o mesmo sentido da velocidade vetorial. Se o movimento for retardado, a aceleração vetorial terá sentido contrário. É óbvio, né? Aqui a gente tem uma partícula em movimento acelerado, a aceleração acontece para o mesmo sentido da velocidade, fazendo com que a velocidade aumente, ok? Já no movimento retardado, a gente tem aqui a partícula, a velocidade se mantém no mesmo sentido, mas agora a aceleração aponta para o sentido contrário, fazendo com que o móvel freie, diminua a sua velocidade. Bom, mas é óbvio que a gente também pode ter trajetória curva, né? E nesse caso, o vetor da aceleração fica apontado para dentro da curva, ok? E pode ser decomposto em duas acelerações componentes. Nós vimos como é que a gente faz componente de vetores lá no início da nossa aula. Quais são essas componentes? A aceleração tangencial, que eu vou chamar aceleração vetorial t, e a aceleração centrípeta, que eu vou chamar de aceleração vetorial centrípeta. A aceleração fica aqui, ó, apontada para dentro da curva, a aceleração vetorial, e as componentes, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, formam entre si um ângulo reto, ou seja, são perpendiculares, tudo bem? Bom, a aceleração tangencial é tangente à curva e tem origem exatamente na posição da partícula. Já a aceleração centrípeta tem direção sobre a reta normal. Tudo bem? Bom, a gente viu lá quando estudamos vetores que o vetor A é resultado da soma das duas acelerações, ou seja, o vetor aceleração é igual à soma do vetor da aceleração tangencial com o vetor da aceleração centrípeta, ok? Vetorialmente, assim que eu faço a soma, né? Que eu calculo a soma de vetores. Então, é isso que está aqui, ó. Vetorialmente, eu encontro a aceleração vetorial somando os vetores das duas acelerações. Agora, já o módulo da aceleração vetorial, ou seja, o valor que representa essa aceleração, esse é dado pelo teorema de Pitágoras. Afinal, eu tenho aqui em vermelho um triângulo, tá certo? Que é retângulo aqui, ó. Ok? Que tem aqui na hipotenusa o vetor A, aqui nesse cateto o vetor AC e aqui nesse cateto o vetor AT. Tudo bem? Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É possível demonstrar que a aceleração tangencial tem módulo igual à aceleração escalar, ou seja, a gente viu que no movimento retilíneo, a aceleração vetorial é igual à aceleração escalar, ok? Aqui, no movimento com trajetória curva, o que é igual à aceleração escalar é a aceleração tangencial e não a aceleração vetorial, tudo bem? Então aqui, ó, o que é igual a aceleração escalar, igual a alfa, é o valor da aceleração tangencial. Tudo bem? Pessoal, então, caso a aceleração escalar seja igual a zero, o movimento será uniforme. Já falamos disso. Quando a aceleração é nula, não há variação de velocidade. Essa é a grandeza responsável por fazer a velocidade variar. E se alfa for igual a zero, a gente viu no slide anterior que o módulo de alfa é igual ao módulo da aceleração vetorial tangencial. Ou seja, se alfa é zero, a aceleração vetorial tangencial também será igual a zero. Bom, com alfa diferente de zero, a gente pode ter duas situações. A aceleração tangencial pode ter o mesmo sentido da velocidade vetorial se o movimento for acelerado, ou pode ter sentido contrário se o movimento for retardado. Vamos ver aqui no gráfico por quê, ó. Bom, no movimento acelerado, tanto a velocidade quanto a aceleração tangencial têm o mesmo sentido, uma vez que a aceleração vai fazendo com que a velocidade aumente. Tudo bem?
Já no movimento retardado, a aceleração tangencial e a velocidade vetorial terão sentidos opostos. Isso fará com que a velocidade vá diminuindo com o passar do tempo, uma vez que a aceleração no sentido oposto faz com que o móvel perca velocidade. E quanto à aceleração vetorial centrípeta, né? Bom, a aceleração centrípeta, a gente pode demonstrar que o seu módulo é dado pela velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio de curvatura. A gente não vai fazer essa demonstração aqui. O importante é a gente saber que essa aceleração é a razão que existe entre o quadrado da velocidade escalar e o raio de curvatura. Então, assim como nós fizemos lá no estudo da velocidade, vamos estudar aqui também alguns casos particulares, né? O que acontece com a aceleração vetorial instantânea em alguns casos particulares. Vamos começar com o movimento retilíneo uniforme. Pessoal, se o movimento é retilíneo, não é curvo, eu terei a aceleração tangencial igual a zero, a aceleração centrípeta igual a zero, logo, a aceleração vetorial também será igual a zero, ok? Afinal de contas, o movimento uniforme é caracterizado por ter velocidade constante, e a velocidade é constante exatamente porque a aceleração é nula, ok? Pessoal, movimento circular uniforme, mais um movimento uniforme, né? O que é um movimento uniforme? É um movimento que tem velocidade constante. Se tem velocidade constante, a aceleração escalar é nula, ok? Afinal de contas, é a aceleração que faz com que a velocidade ou aumente ou diminua, tudo bem? A gente viu em um slide anterior que o módulo da aceleração escalar é igual ao módulo da aceleração tangencial. Então, se a aceleração escalar é nula, a aceleração tangencial também será, ok? Entretanto, a gente tem uma trajetória curva, e se tem uma trajetória curva, a gente tem aceleração centrípeta, ok? Então, nesse caso, a aceleração centrípeta é diferente de zero, por quê? Porque em uma trajetória curva, a gente sempre terá a aceleração centrípeta diferente de zero. Bom, nesse caso, a aceleração centrípeta coincide com a aceleração vetorial instantânea, ou seja, a aceleração centrípeta é igual à aceleração vetorial instantânea. Vamos ver por que isso acontece? Bom, eu estou dizendo aqui que a aceleração tangencial é nula, ou seja, ela não acontece, ela está exatamente aqui. Mas imaginemos que a aceleração tangencial não fosse nula, nós teríamos um vetor para ela, exatamente aqui. Aqui nós teríamos a aceleração tangencial, ok? O vetor da aceleração tangencial. E aí, o vetor A da aceleração instantânea apareceria aqui, tá certo? Apontando para cá. Como eu não tenho esse vetor da aceleração tangencial, o vetor da aceleração instantânea, vetorial instantânea, acaba coincidindo com o vetor da aceleração centrípeta, ok? Bom, ainda podemos afirmar que como o movimento é uniforme, V é constante, já falamos isso. E assim, a aceleração centrípeta também é constante. Afinal de contas, olha aqui a relação da velocidade escalar com a aceleração centrípeta. A gente pode perceber aqui, que ainda que o móvel se movimente por sobre a trajetória circular, como ele tem a mesma velocidade, ele terá acelerações com valores iguais, tá certo? Então, a aceleração centrípeta nesse ponto, S1, é a mesma aceleração centrípeta em módulo nesse ponto, S2, ok? Agora, observe que quando o móvel muda de posição sobre a trajetória curva, o vetor muda de direção. Afinal, dois vetores só têm a mesma direção se forem paralelos ou coincidentes, tudo bem? E não é o caso de nenhum dos dois aqui. Então, a gente observa que quando há um deslocamento sobre a trajetória circular, a direção dos vetores muda. E lembrar que só há igualdade de vetores se seus módulos, suas direções e seus sentidos forem iguais. Então, é o que está escrito aqui. Nós temos vetores diferentes, mas que em módulo acabam tendo os mesmos valores. Movimento circular uniformemente acelerado. Nesse movimento, temos a aceleração escalar constante e não nula. Assim, a aceleração tangencial também é não nula
e tem módulo constante. Claro, nós vimos nos slides anteriores que o módulo da aceleração escalar é igual ao módulo da aceleração tangencial. Se a aceleração escalar é constante e não nula, a aceleração tangencial também será constante e não nula. Contudo, sua direção varia e por isso podemos dizer que a aceleração tangencial é variável. Vamos dar uma olhada aqui nesse esquema que eu fiz. Ó, aqui nós temos a aceleração tangencial AT1 e aqui AT2, tá certo? A gente observa que os dois vetores que representam essas acelerações estão apontando para direções distintas. E isso é o suficiente para vetorialmente o vetor da aceleração tangencial no instante 1 ser diferente do vetor da aceleração tangencial no instante 2. Tudo bem? Bom, também percebo aqui o seguinte, ó, que em módulo, ou seja, os valores desses vetores da aceleração tangencial 1 e da aceleração tangencial 2 são iguais. Isso por quê? Porque em qualquer ponto da trajetória que o móvel esteja, a aceleração escalar será constante, logo a aceleração tangencial também. É por isso que esses vetores, inclusive, têm as mesmas dimensões, ok? Bom, sendo o movimento acelerado, o módulo da velocidade é variável e, portanto, o módulo da aceleração centrípeta também é. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, apesar da aceleração tangencial ser constante, a aceleração centrípeta varia. Por quê? Porque como o movimento é acelerado, a velocidade é variável. E como a aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e a velocidade varia, a aceleração centrípeta também varia. Logo, se o módulo da aceleração centrípeta é variável, significa que no tempo 1, a aceleração centrípeta terá um valor, no tempo 2 ela terá outro valor. É por isso, inclusive, que a gente percebe aqui, ó, que as dimensões dos vetores são distintas, ok? Em outras palavras, o módulo, o valor da aceleração centrípeta 1 será diferente do módulo da aceleração centrípeta 2. E mais do que isso, vetorialmente, esses vetores que representam a aceleração centrípeta 1 e a aceleração centrípeta 2 também serão distintos. E por quê? Porque eles têm direções distintas. Na próxima aula, falaremos do movimento não vertical, mais precisamente do lançamento horizontal e do lançamento oblíquo. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!